e não é avivamento. Eu achei muito interessante falar sobre isso, né? Para que depois a gente pudesse, ao longo do trimestre, ir, então, de fato, estudando as lições propostas pelo nosso Departamento de Educação Cristã. E eu achei interessante, então, nós começarmos a falar sobre o que não é avivamento, porque tem muita coisa travestida de avivamento, há muitos movimentos travestidos de avivamento e não são avivamento. Deixa eu arrumar aqui, o que está faltando eu arrumar, e não são avivamento. Então, meus amados, eu espero que você fique conosco, que você possa prestigiar o nosso canal, que você convide outros amigos a se inscreverem no nosso canal. Se você gostar dos vídeos e achar que eles abençoaram a sua vida, eu peço que você então curta os vídeos e você possa também compartilhar e convidar mais pessoas para fazer parte da nossa família. Então, vamos direto ao ponto, o que não é avivamento. Nós vivemos numa época de muita confusão teológica, você sabe disso. E quando nós falamos em avivamento, nem todos vão entender a mesma coisa. O que é o avivamento? Há muita gente até sincera e estão sinceramente confusos, não é? Acerca deste importante assunto. Então nós queremos esclarecer de uma vez por todas o que não é avivamento. O primeiro ponto é que avivamento não é um programa agendado pela igreja. E você pode até estranhar essa frase minha, mas o avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. É obra soberana e livre do Espírito Santo. A igreja, ela não vai promover e nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento, não agenda e nem programa avivamento. Eu sei que você pode estar estranhando porque sempre este foi o seu conceito. Mas veja, a igreja só pode buscar avivamento, ela pode buscar o avivamento e preparar o caminho para a sua chegada. A igreja não produz o vento do Espírito, ela só pode içar, não é? Imagine um barco à vela, que depende do vento para que, não é, haja o velejamento, ele possa velejar. Então, o que acontece? A igreja, ela pode içar, né, as suas velas em direção a este vento. Que vento? O vento do Espírito. E a soberania de Deus, no entanto, não anula a responsabilidade humana. Não é porque Deus é a fonte do avivamento que não haja aí uma movimentação nossa, não é, em direção ao avivamento. Sim, é responsabilidade humana. O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor. Ok? Deu para entender até aqui? Então o avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Quem vai esquecer daquele célebre versículo do avivamento que está no Antigo Testamento em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14? Ali está o texto áureo e a receita do avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha a receita aqui. Tem uma receita, aí vem o resultado. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, sem a oração, não é? As chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Contudo, quem determina quando e como virá o avivamento é Deus. Ele é soberano. Segundo ponto, avivamento não é mudança doutrinária. Incorrem em erro aqueles que na busca do avivamento ou pelo avivamento descartam a teologia e desprezam a doutrina, não é? Eu tenho aqui uma estante, ela vai até mais na frente aqui, cheia de livros. Vai até mais para baixo aqui, tem mais 3 prateleiras dessa aqui para baixo, se estende lá para frente. Aqui tem uma pilha de DVDs aqui,
né? Mais para cima aqui, ó, deixa eu virar aqui, ó. Nós temos fitas cassetes antigas, dicionários, bíblias, enfim, tá? Isso é muito bom, a teologia é muito boa, mas quem busca avivamento muitas vezes despreza a teologia. Eu sei que muita teologia leva a pessoa ao formalismo e a ausência dela e muita espiritualidade leva ao fanatismo. São dois extremos que precisam estar centralizados para se equilibrar. Então, voltando, né, muitas pessoas, quando vão buscar avivamento, acabam descartando a teologia e a doutrina, que é o ensinamento da palavra de Deus. Desprezar a doutrina é dinamitar os alicerces da vida cristã. É querer levantar um edifício, não é? Sem primeiro fazer lá a sapato, o baldrame, o alicerce, a fundação. É querer colocar um corpo, não é, em pé, sem que ele tenha ossos por dentro. Então não há vida piedosa sem doutrina. A doutrina é a base da ética e a teologia é a mãe da ética. Vida sem doutrina gera muito misticismo, sabe? Aquele experiencialismo subjetivista, né? Pessoas com muita experiência, muito sonho, né? Muito contato com Deus e conta cada coisa mirabolante, mas é um avivamento sem doutrina, é como um fogo de palha, é um movimento emocionalista, é experiencialismo, não é que ele é um experiencialismo personalista e antropocêntrico, ou seja, tudo gira em torno de homem. Olha, aquela irmã é usada por Deus, aquele irmão ali é profeta, você chegou na casa dele, ele já começa a revelar tudo. E aí tudo, não é? Toda aquela gama de espiritualidade fica em torno de uma pessoa. Aí você vê em muitos cartazes aí, aqueles anúncios de Semana do Avivamento, né? Ou Culto do Avivamento. Aí vem aquele pregador, né? O Voz de Trovão, fulano Canela de Fogo, o Joãozinho Quebra Tudo. Você já ouviu isso aí? Você já deve ter visto aí, né? E aí no dia você vê aquela pantomima, aquele cai-cai, aquele pula-pula, roda-roda, né? Ou como dizemos popularmente, acontece aquela papagaiada, muito gira-gira, não é? E aí eles acontecem, fazem, chutando a doutrina para longe, não é? Em torno de uma liturgia de culto que é uma verdadeira bagunça. Eu já fui em culto assim. Mas Deus tem um compromisso com a verdade e a sua palavra é a verdade. Todo avivamento precisa estar fundamentado aqui, ó, na palavra, certo? Nas escrituras, norteado pelas escrituras. Não pode ser por sonho, por visões, por revelação, precisa estar dentro das balizas da Bíblia e não dentro de um muro de revelações subjetivas, produto muitas vezes da carne, da imaginação daquela pessoa, certo? Terceiro ponto, avivamento não é mudança litúrgica. Avivamento não é mudança litúrgica. Muitos crentes acabam confundindo avivamento com uma forma de culto, com a liturgia animada, com coreografia, com um instrumental muito potente, avançado. Olha quanto avivamento! Olha, gente, louvor não é encenação, não é mimetismo, não é ritualismo, não é emocionalismo, embora que no avivamento as nossas emoções são atingidas, nós afloramos as nossas emoções, mas o avivamento não é isso, não se define nisso. O emocionalismo não é um fim do avivamento, não é seguir aquelas fórmulas pré-estabelecidas como bater palma, levanta a mão, diz aleluia, não é? Abraça o teu irmão aí do lado, pega a mão dele, coloca a mão dele para cima, chacoalha a mão dele aí. Isso não cria avivamento, não é? Isso não é louvor e avivamento, não é sinônimo de animação, de gingo, de dança, luzinha colorida, muda de cor, solta fumacinha, não é? E a galera vai ao delírio. Louvor que levanta apenas as mãos para o alto, mas não estende essas mãos para o necessitado, não agrada a Deus. A Bíblia ordena
que nós levantemos as mãos santas ao Senhor num gesto de rendição e entrega. Certo? É isso que a Bíblia diz. Louvor que saltita, que pula, né? Mas não vive em santidade é ofensa a Deus. Louvor que apenas verbaliza as coisas bonitas para Deus, mas não leva Deus a sério na vida, é fogo estranho diante do Senhor. Louvor que não produz mudança de vida, quebrantamento, obediência. Não adianta chorar na hora do louvor, não é? Escorrer lágrima pelos olhos, mãozinha para cá, mãozinha para lá, mas no outro dia não há santidade, não há quebrantamento, não há obediência. As pessoas vão levando a mesma vidinha na segunda-feira, depois daquele domingo de avivamento. E aí, em Amós capítulo 5, versículo 23, há uma frase divina, não é? De um Deus irado, dizendo o seguinte: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O assunto é sério. E hoje nós estamos vivendo a época dos shows evangélicos, dos shows mens, dos animadores de programas religiosos, do rock evangélico, das músicas badaladas por seu ritmo sensual, não é? Entrega de troféus, não é? Competição para ver quem canta mais bonito. As redes sociais estão aí bombando com engajamento, buscando seguidores, não é? Tudo isso é muito glamuroso, mas muitas vezes Deus está meneando a cabeça e fazendo aquele som que nós fazemos com os lábios de desaprovação. Mais do que nunca, é preciso trocar a trombeta em Sião. É preciso tocar a trombeta em Sião. É preciso tocar a trombeta em Sião. É preciso condenar essa falsa ideia de que nós precisamos imitar o mundo. A música do mundo tem entrado nas igrejas para vergonha nossa e derrota nossa, gente. O louvor que agrada a Deus é expresso em espírito e em verdade. O louvor não que ele não é bíblico, não é só falar em Deus, falar em Jesus. Ele tem que ser bíblico. E esse louvor que não é bíblico é fogo estranho. Davi, lá no Salmo 40 e o versículo 3, ele vai nos falar sobre as balizas do louvor que agrada a Deus. Ele disse assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então louvor não é um item da liturgia. Louvor é a totalidade da vida. É como disse no Salmo 34 e o versículo 1: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, à luz dessas coisas, é preciso dizer que avivamento não é mudança litúrgica, é mudança de vida. Avivamento é um modo de vida, é um estilo de vida. Ele procura, então, Deus, o Senhor, ele procura adoradores. Ele não está procurando adoração, ele está procurando adoradores. E embora o avivamento não seja mudança de liturgia, todo avivamento interfere na liturgia. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, ele põe para correr, ele vai desinstalar essa liturgia ritualista, sabe? Essa questão cerimonialista, esse culto formalista, frio, morto, não é? E o verdadeiro avivamento então vai colocar no lugar de todo esse engodo, não é? Vai colocar uma liturgia viva, alegre, unida, onde a liberdade do Espírito, não é? Sem comprometer a ordem e a decência. Né? Não precisa de cai-cai, não precisa de roda-roda, não precisa de pula-pula, não precisa ninguém correr com um banco na cabeça, não é? Não precisa disso, não. E em épocas de avivamento, a liturgia, né, ela é desinteressada. Aí as pessoas, o povo, com muita alegria, com aquela liberdade no espírito, vai adorar a Deus em espírito e em verdade, sem regras rígidas, pré-estabelecidas. Cada culto é um acontecimento singular, não é? É uma coisa nova, onde há uma abertura para que Deus ele possa desejar fazer o que Ele quiser com o seu povo no sentido da alegria, do enlevo espiritual, não é? Isso é muito bom. E muitos são, não é? Cultos solenes. São pomposos. São reuniões que o povo fala, nossa, foi tremendo, abalou, mas é sem vida. Tem um escritor
que é o Jay Parker, em seu livro, Na Dinâmica do Espírito, ele escreve o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o que ele escreveu. Não há nada mais solene do que um cadáver. Olha que coisa séria, gente. Há cultos solenes, porém mortos. Embora o avivamento não seja mudança litúrgica, todo avivamento muda a liturgia, tornando-a bíblica, alegre, ungida, dirigida pelo Espírito de Deus. Precisamos clamar como os puritanos, queremos liturgia pura. Fecho aspas. Olha que coisa forte, hein? Vamos para o quarto ponto? O quarto ponto é: avivamento não é a eclosão de dons carismáticos e sinais. Muitos limitam o avivamento a milagres, a cura, né? Se teve milagre, se teve cura, se chegou um endemoniado lá e entrevistou o demônio. Como é seu nome? Meu nome é Zé Pilintra, é Tranca-Rua, é Exu Caveira, é Compadre Lírio, é Pombagira. Né? Eles ficam até dando nome para demônio, colocando apelido neles. Mas Paulo chama lá em Efésios 6:10 de potestade, principado, forças espirituais da maldade, né? Nas regiões celestiais. Não fica dando nome para demônio. Enfim, mas então muitos acham que o culto avivado é esse, não é? É o culto onde tem toda aquela movimentação de cura, de milagre, de exorcismo, só que não leva em conta a abrangência global da doutrina do Espírito. E isso é perigoso. Toda vez que a gente vai superenfatizar uma verdade em detrimento de outra, ou seja, em prejuízo de outra, nós vamos produzir deformação e distorção, não é? Deus pode, gente, num culto de avivamento, tá? Fazer milagre, fazer maravilhas, cura, prodígio, claro que pode. E também o avivamento é para isso, tá? Mas essas movimentações não podem ser apenas circunscritas num culto que nós denominamos de avivamento, ou uma semana de avivamento, ou de fato uma reunião avivada. Porque Deus pode fazer cura, milagre e maravilhas quando Ele quer. Ele é soberano. Ninguém pode deter a sua mão. Ninguém pode ser o conselheiro de Deus. Ninguém pode instruir a Deus e dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Não, o culto de avivamento é toda quarta-feira, a quarta do avivamento. É a quinta do avivamento. Fora a quinta-feira, Senhor, o Senhor não pode agir. O Senhor não pode curar, não pode fazer milagre, não pode... Não. Vamos reservar para a quinta. Vem nesse culto, que esse culto é o culto que Deus vai fazer. E muitas vezes não acontece nada, não é? Então ninguém pode obstaculá-lo, nem ensiná-lo. Ele faz tudo quanto quer, como quer, onde quer, quando quer e com quem quer. Efésios 1:11 diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não obedece à agenda dos homens, não se deixa impressionar. Ele é livre, certo? Porque ele é Deus. E a igreja ainda, né, muitas vezes, acaba correndo mais atrás de sinais do que de santidade. Eu vou repetir isso. Muitas vezes a igreja, o povo, acaba correndo mais atrás de milagre, de cura, não é? De sinais, de prodígio, do que da própria vida em santificação. Isso é triste. A igreja, não é? Ou uma igreja tão carismática, abrigava divisões, cismas, brigas, partidarismos, contendas, imoralidade, irmãos levando irmãos aos tribunais mundanos. Lembra da igreja de Corinto? Tinha todos os dons. Mas vê lá o que Paulo reclamou daquela igreja, gente. Faltava naquela igreja compreensão acerca do casamento, da liberdade cristã. A ceia do Senhor era mal interpretada. Paulo teve que escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 11, não é? Todo aquele capítulo, principalmente a partir do versículo 23, sobre a ordem no culto da ceia do Senhor. Os dons usados inadequadamente. Negava-se a ressurreição dos salvos. Se negligenciava a cooperação financeira com os pobres. Essa era a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, não é? Então é verdade que em épocas de avivamento a gente busca os dons, não é? Isso é importante, eu repito aqui. E esse exercício visa a glória de Deus e a edificação da igreja. Mas quando se dá muita ênfase carismática,
Isso não é sinônimo de avivamento. Bom, quarto ponto, estou falando sobre o que não é avivamento. Avivamento não é modismo. Muitos crentes, por desconhecimento, posicionam-se contra o avivamento porque considera mais uma nova onda da igreja, né? Uma coqueluche moderna, uma inovação sem nenhum respaldo bíblico e histórico, inclusive. Tá? Então, mas aqueles que assim pensam, certamente eles não estudaram, não é, com critério a palavra de Deus, a Bíblia, e nem também estudaram a história da igreja. Os pontos culminantes da igreja aconteceram em épocas de avivamento. E desde o Antigo Testamento, se eu não me engano, essa revista vai falar, olha, na lição 2, o avivamento no Antigo Testamento e lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Então, vemos aqui que sempre houve avivamento, né? E desde o Antigo Testamento, essa é uma verdade incontestável. Basta atentar para os grandes despertamentos na época de Ezequias, Josias, Jeremias, e é só olhar o grande avivamento em Jerusalém, isso já no Novo Testamento, né? Em Samaria, em Antioquia, da Síria, em Éfeso, quando houve aquela perseguição, não é, contra a igreja, os irmãos iam fugindo e eles iam apregoando, pregando a palavra de Deus. Então é só se informar sobre o que Deus fez na reforma do século XVII na Inglaterra, a grande reforma protestante do século de 1517 com Martinho Lutero, no século XVIII, e enfim, em outros grandes avivamentos da história. Então não é modismo. Sexto ponto, avivamento não é superespiritualização da vida. Não é. Muitas pessoas que têm desejo, querem buscar avivamento, saem da realidade, se enclausuram, não é? Entram numa caixa, numa bolha dos seus castelos inexpugnáveis, de uma espiritualidade isolada, monástica, blindam-se a si mesmo. E essas pessoas se tornam tão espirituais, tão santas, que elas não sabem mais conviver com a vida. Se isolam, fazem da vida uma caverna de fuga. Querem sair do mundo, uma vez que esse mundo está tão contaminado que já não tem mais espaço para elas, né? Elas procuram se guardar do mal de todo jeito, mas de uma forma exagerada. Dividem-se, acabam pegando a vida, repartindo, cortando entre o sagrado e o profano, o corpo e a alma, né? A matéria e o espírito. Elas acabam deduzindo e pensando que Deus só se interessa pelas coisas espirituais, que Ele só se atenta, que Ele só olha, não é? Que Ele só vê as coisas que se faz na igreja, que Deus não atribui aos negócios, à família, ao trabalho, aos estudos e à vida do dia a dia o mesmo valor. Gente, avivamento em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Então, esta não é a visão bíblica do verdadeiro avivamento. Tudo em nossa vida passa a ser moldado pelo sagrado. Todo o nosso viver é litúrgico, uma expressão de culto é a nossa vida, certo? O grande avivalista João Wesley, ou John Wesley, se você preferir, ao mesmo tempo em que pregava sobre o avivamento, lutava pelas causas sociais da Inglaterra. Finney foi o maior avivalista do seu país, mas pregou ardorosamente contra a escravidão nos Estados Unidos no século passado. Lembre-se que os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra. E quando chegaram lá os primeiros colonizadores, colocaram o nome lá de Nova Inglaterra, né? E eles começaram então a matar, a afugentar, a escravizar os índios. Hoje a gente vê esses filmes de Bang Bang e é sempre o índio é colocado como um mal, né? Como um ser mal que ataca o homem branco de forma violenta e o branco é inocente. Mas na verdade foram os brancos que massacraram os índios. E o Finney lutou contra a escravidão. Isso também é avivamento. Não é só na parte litúrgica, ou dentro da igreja, ou nas coisas concernentes ao espírito. Quando você se dispõe a ajudar os pobres,
quando você se dispõe a ajudar as pessoas necessitadas, quando você se dispõe a acolher os famintos, a usar de misericórdia, você também está manifestando o avivamento que tem na sua vida. O avivamento, ele traz profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e morais. João Calvino, por exemplo, ele atacou com veemência os juros extorsivos que havia em Genebra. Então o avivamento não leva a igreja à fuga, mas ao confronto. Isso é o verdadeiro avivamento. E o outro ponto, esse é o último ponto, que é o 7º ponto, é avivamento não é campanha de evangelização. Não podemos confundir avivamento com campanhas evangelísticas. A igreja vai fazer uma campanha avivalística. Ela pode estar apenas manifestando, uma vertente do avivamento, mas não é o avivamento. Eu estou falando aqui sobre o que não é avivamento. Tem muita coisa que faz parte do avivamento, mas não é avivamento. E esse último tópico eu estou dizendo que avivamento não é campanha de evangelização. Então a gente não pode confundir avivamento com campanhas evangelísticas. Avivamento é para a igreja, para aqueles que já têm vida com Deus, certo? Vou repetir, o avivamento é para a igreja, para quem tem vida com Deus. Evangelização é para o mundo, para quantos estão mortos em delitos e pecados. Avivamento é para os crentes nascidos de novo. Evangelização é para os pecadores inconversos. Creio que deu para entender até aqui, Então, na evangelização, a igreja trabalha para Deus. No avivamento, Deus trabalha para a igreja. Na evangelização, a igreja vai aos pecadores. No avivamento, os pecadores correm para a igreja. Lembra da pregação de Pedro no dia de Pentecostes? Quando, depois daquela mensagem curta, mas muito poderosa, não precisou ele fazer convite, ou como nós dizemos, fazer o apelo. Eles gritaram lá, varões galileus, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Nós queremos ser salvos. Então, na evangelização, os pregadores apelam aos pecadores. No avivamento, os pecadores clamam aos pregadores, como aconteceu no exemplo que eu acabei de dar. Então, gente, em épocas de avivamento, os corações acabam se derretendo como cera diante do fogo do Espírito Santo. Por isso, todo o avivamento deságua em poderosa ação evangelizadora. Meus amados, eu espero vocês no próximo vídeo, na primeira lição, que é o avivamento espiritual. E mais uma vez eu peço que você possa divulgar o nosso trabalho e o nosso canal. Um abraço a todos, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a sua família e eu espero que nossas aulas, nossos vídeos, que serão bem dinâmicos, com muito exemplo, muito subsídio, ele possa preencher pelo menos um pouquinho, porque a gente preencher é uma palavra forte, Preencher é encher tudo, mas pelo menos possa colocar alguns tijolinhos no seu alicerce espiritual e você possa ser edificado. Deus abençoe.